a ordem cronológica das diversas séries de Saint Seiya. Oi, eu sou o Diego Mariô, o autor do fanzine A Saga dos Deuses. É importante lembrar que nem todos os títulos se encaixam cronologicamente, pois algumas histórias se passam no presente, futuro e ou passado, simultaneamente, ou em uma dimensão paralela. The Lost Canvas Gaiden são histórias paralelas em mangá que contam o passado dos Cavaleiros de Ouro da Guerra Santa anterior, travada há mais de 2 séculos antes da série clássica de Seiya de Pegasus e Saori. Muitas dessas aventuras revelam os mestres e antecessores dos Cavaleiros de Ouro da geração de Doko de Libra e Xion de Ares. The Lost Canvas, mangá que narra a Guerra Santa anterior contra o Imperador Hades, revelando os acontecimentos que levaram Xion a se tornar o Grande Mestre e Doko, o guardião do selo de Atena, nos 5 picos antigos de Rosan, como vimos na série clássica. O destino de 3 jovens, Tema, Alone e Sasha, mudará o futuro da Terra. O mangá foi adaptado para anime, mas apenas 2 temporadas, totalizando 26 episódios, que cobrem apenas 11 de um total de 25 volumes do mangá. Saint Seiya, Origem e Episódio 0 são capítulos extras produzidos por Masami Kurumada, que mostram detalhes nunca antes revelados no mangá clássico de Saint Seiya. Deverão ser incorporados na versão definitiva, intitulada Saint Seiya Final Edition. Saint Seiya Origem mostra momentos antes da rebelião de Saga, onde surge a estrela do infortúnio da deusa Ker, a irmã de Hypnos e Thanatos, que envia um espírito maligno aos gêmeos que acabaram de nascer, Saga e Kanon. É a grande responsável por corromper a alma de Saga de Gêmeos. No episódio 0, temos a chegada de Atena no santuário, onde o grande mestre Xion revela aos Cavaleiros de Ouro que elegerá um deles como seu sucessor. Mais tarde, Saga mata Xion em Star Hill e tenta tomar a vida de Atena. É revelado o percurso de Aioros para fugir do santuário com o bebê em seus braços, onde enfrenta Afrodite de Peixes, Shura de Capricórnio e Máscara da Morte de Câncer, antes de encontrar Mitsumasa Kido e lhe confiar Atena e sua armadura de ouro. O episódio G mostra também, sob outra perspectiva, Saga tentando matar Atena ainda bebê. Depois, revela as missões secretas dos Cavaleiros de Ouro e a guerra contra os 12 titãs, liderados por Cronos. Episódio G Assassino não é uma continuação direta do mangá anterior. Revela o passado e futuro, considerado alternativo, com a participação de cavaleiros de outra linha temporal, e faz também referência a outras sagas de Saint Seiya. No primeiro capítulo, temos o encontro de Aiora e Shura, que já matou seu irmão Aioros. Mais tarde, há referência a Odin, Cronos, Zeus, Hades, e podemos ver até mesmo Kiki adulto e os Cavaleiros de Bronze lendários em ação. Episódio G Hacking revela a última e maior batalha dos Cavaleiros de Ouro. O santuário entra em colapso, envolto em chamas. Pontos, o Mar Negro, está apagando as constelações que brilhavam no céu, e as armaduras com seus cavaleiros subitamente desaparecem. Xion, antes de desaparecer também, entrega a armadura de Pegasus a Seiya. Talvez seja a última que restou na Terra. Ele precisa salvar Atena do Ciclopes, antes que seja queimada pela consequência dos sentimentos dos corações humanos. Saint Seiya, o mangá clássico de Masami Kurumada, está dividido em 3 fases: Santuário, Poseidon e Hades. A adaptação em anime com os traços de Shingo Araki e Michi Himeno foi dividida em Santuário, Asgard e Poseidon. Posteriormente, a saga de Hades se tornou anime em 3 partes: Santuário, Inferno e Campos Elíseos. Dentro da fase Santuário, tivemos produções que focaram essa história, como o filme A Lenda do Santuário, em computação gráfica, resumiu e adaptou o início da história dos Cavaleiros do Zodíaco até o final da Batalha das 12 Casas. Uma das alterações mais marcantes foi o Cavaleiro de Escorpião ser uma mulher, a Milo,
e Seiya, com armadura de Sagitário, ter a forma similar à de um centauro alado. O remake da Netflix, também em computação gráfica 3D, está adaptando a história do mangá, mostrando algumas passagens que não existiam no anime. Mostrou os arcos da Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros e Cavaleiros de Prata. A próxima temporada será focada nos Cavaleiros de Ouro, iniciando a Batalha das 12 Casas do Santuário. A alteração mais criticada nessa versão é Shun ser uma mulher. Um filme live action também recontará a história dos Cavaleiros desde o início. Foi confirmada no elenco a atriz Famke Janssen, Jean Grey em X-Men. As 3 side stories, histórias paralelas, criadas por roteiristas do anime e ilustradas pelos artistas da animação como Shingo Araki, complementam a primeira fase do anime. Laços entre Irmãos se passa durante o confronto contra os Cavaleiros Negros. Saga, Profecia da Ambição, revela como gêmeos tomam o lugar do Mestre Ares. O Grande Amor de Athena se passa um pouco antes da saga de Asgard, mostrando o primeiro encontro de Bado de Alcor e Ikki de Fênix. Starstorm, filme live action, nunca lançado, onde foi produzido apenas um piloto nos Estados Unidos. Shun seria mulher também, e no vídeo vemos parte da luta contra a Máscara da Morte de Câncer. Sentia Sho, a história das Sentias, uma classe de guerreiras secretas que protegem Athena, se passa em paralelo com a saga do Santuário. Da Guerra Galáctica, a Batalha das 12 Casas, as Sentias estiveram presentes, lutando por Saori Kido nas sombras. A deusa da discórdia, Ares, e seu irmão Ares, o deus da guerra, são os principais inimigos. Outros personagens como Calisto, a serva de Artemis, em Next Dimension, também aparecem na história em momentos importantes. O anime contou com apenas 10 episódios, que não cobriram nem 8 volumes do mangá, com muitas adaptações, distanciando da obra original. Seiya, o Santo Guerreiro, ou Ares, a Deusa do Mal. O primeiro especial lançado para o mercado home video do anime Saint Seiya contou com a deusa da discórdia Ares, que voltou à Terra através da maçã de ouro, trazida pelo cometa Leparos. Serviu de base para a criação do mangá Sentia Sho. Super Musical, mais uma produção que tem Ares como vilã. É a adaptação do especial em anime na forma de musical. A história teve uma introdução que mostra o passado de Athena, sendo protegida pelos cavaleiros Jaga de Orion, Ian de Escudo, Maia de Sagita, Cristo do Cruzeiro do Sul e Orfeu de Harpa. Os guerreiros que após a morte juraram lealdade a Ares retornaram ao mundo como Cavaleiros Fantasmas. Curiosamente, Ares é interpretada por um homem. Natácia do País do Gelo. História solo de Yoga de Cisne, lançado após a derrota de Saga de Gêmeos no mangá clássico de Masami Kurumada. Yoga enfrenta Alexei, o líder dos Guerreiros Azuis, que habitam o Graade Azul. Natácia pede ajuda ao Cavaleiro de Athena, pois seu pai corre risco de ser morto por seu irmão Alexei. Essa história serviu de base para a criação no anime do especial A Batalha dos Deuses e também a Saga de Asgard. Asgard. O especial A Batalha dos Deuses mostra a primeira visita de Saori aos domínios dos deuses nórdicos. Durval é o representante do deus Odin na Terra e conspira para derrubar o santuário de Athena. Ele aprisiona Yoga e o domina, tornando um guerreiro deus. O design de Frey e Freya são inspirados nos irmãos Alexei e Natácia do Grade Azul. A segunda temporada do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco é chamada Saga de Asgard, onde Hilda de Polaris é a representante de Odin e sua irmã Freya pede ajuda a Yoga e Athena. Hilda era nobre e gentil, torna-se maligna e inicia uma batalha contra o santuário. Ela está sob o domínio do Anel de Nibelungo, colocado em seu dedo por Poseidon, o deus dos mares. Poseidon. A saga de Poseidon é a terceira temporada do anime clássico e segunda fase do mangá de Masami Kurumada. Foram necessárias algumas adaptações na história do anime. Por exemplo, no mangá, Sorrento tenta matar os Cavaleiros de Bronze, que se recuperam da Batalha das 12 Casas, mas é impedido por Aldebaran de Touro. No anime,
Shido de Mizar, da Estrela Zeta, e sua sombra Bado de Alcor atacam o santuário, derrotando o Cavaleiro de Touro. No mangá, Mestre Ancião recebe a visita de Tétis nos 5 picos antigos. A sereia se retira com a chegada dos Cavaleiros de Bronze, e graças a Kiki, eles conseguem seguir o rastro da Marina e chegam ao mundo de Poseidon, pelo mar Mediterrâneo. No anime, Hilda e Freya ajudam os Cavaleiros de Bronze a chegarem no templo submarino de Poseidon, com a ajuda de lendas nórdicas de seus antepassados. Julian Solo aprisiona Athena no grande suporte principal, que irá se encher com parte da água destinada à humanidade, atrasando a inundação da Terra. Os Cavaleiros precisam derrotar os 7 generais marinas, derrubando seus pilares, que sustentam o mundo do mar, para poder ter uma chance de salvar Athena. SMAP musical. O musical adaptou a saga de Poseidon e algumas passagens das 12 casas. O elenco principal era formado pelo grupo SMAP. Comenta aqui embaixo qual dessas séries você quer ver em detalhes no canal. Até a próxima, muito obrigado!